Olá pessoal, meu nome é Maurício Barros, eu sou graduado em Psicologia, pós-graduado em Psicanálise e pós-graduado em Filosofia. Hoje eu estou aqui conversando com vocês a convite do professor Tiago, meu amigo, professor do Liceu de Amparo, tão conhecido, ETEC João Bellarmino. E o objetivo do nosso papo hoje é trazer uma reflexão sobre os impactos da pandemia no sistema educacional hoje, que está sendo processado numa forma diferente que sempre foi. Está sendo feito à distância. Quais são as consequências? O que a gente pode refletir sobre isso? E através dessa reflexão, desse bate-papo, ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer junto. Alunos, pais, professores e dirigentes de ensino, no sentido de melhorar a situação para todos. O meu lugar de fala não é só o lugar de um estudioso da mente humana, da alma humana. Eu também já trabalhei como docente, como professor, fui 3 anos professor do Estado e 7 anos professor de escola particular. E já são mais de 20 anos dando palestra nos mais diferentes locais que vocês podem imaginar. Então, eu posso dizer para vocês que eu venho aqui nesse bate-papo trazer não só aquilo que eu estudei, mas aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, conversando com as pessoas que estão enfrentando problemas com esse novo sistema educacional e também baseado na experiência que eu tive na época que eu dava aula e também nas palestras que eu ainda hoje ministro. Eu elenquei alguns tópicos para a gente estar refletindo e conversando aqui juntos, para que depois vocês em casa possam pensar e elaborar algum tipo de reflexão ou de material para poder ser encaminhado para a ETEC João Bellarmino, no sentido de melhorar a situação de vocês naquilo que diz respeito à escola. E também da parte de vocês, naquilo que pode melhorar na iniciativa, nas atitudes de vocês e também conversar com os seus pais no sentido de esclarecer as condições para que eles também possam ajudar. Então a finalidade desse bate-papo aqui é só levantar questões, reflexões para melhorar, para tentar melhorar uma situação que não está fácil para ninguém. A gente está tentando fazer o melhor. Então, eu queria que vocês não levassem a minha fala como nenhum tipo de julgamento ou crítica, mas somente reflexões sobre uma situação onde todo mundo está puxando a corda para o mesmo lado. O que o aluno quer? Aprender. O que o professor quer? Que o aluno aprenda. O que os pais querem? Que os filhos aprendam. Então, está todo mundo do mesmo lado. Entendendo isso, a gente baixa a guarda, guarda as armas e vamos junto conversar sobre o problema para achar uma solução. Feito? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro item que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O nosso cérebro, ele é um computador altamente programável. O que isso quer dizer? Que muita gente defende, estudiosos da pedagogia do ensino, que o sujeito nasce como uma folha em branco e é a partir da educação que ele recebe, da socialização que ele recebe, da interação com as outras pessoas que ele tem, que ele vai se formando. E essa formação se dá através disso daqui, ó, um órgão que tem aí dentro da sua cabeça chamado cérebro. Um computador maravilhoso que até agora não foi feito outro igual em capacidade e complexidade. É uma maravilha o que você tem aí dentro. Esse computador cerebral, ele recebe informações e ele tem uma tendência a registrar essas informações aí dentro, guardar e repetir elas. Esse é o processo de ensino. E quando você repete muitas vezes uma coisa, a gente chama isso de condicionamento.
Estou condicionado, criei um hábito. E você, querido aluno, e pai, e professor, desde pequenininho, foi condicionado, foi ensinado a sair da sua casa, botar o seu uniformezinho ou a sua roupinha de ir na escola, pegar o seu material e ir para um lugar longe da sua casa, que era a escola, sentar na sua cadeira dentro da sala de aula e lá se concentrar para poder prestar atenção naquilo que o professor estava ensinando. Anos e anos de condicionamento. E aí, de uma hora para outra, vem o vírus Covid-19 e fala que você vai ter que ficar confinado na sua casa. E o processo de aprendizado agora não vai ser dessa forma. Você vai ter que aprender aí dentro de casa, se utilizando do computador, do notebook, do tablet, do celular, para poder aprender. Veja bem, qual é o condicionamento, o hábito que você tem e que foi desenvolvido desde que você nasceu aí dentro da sua casa? É de estudar? Lógico que não. Dentro da casa, o meu condicionamento, o meu hábito é de descansar, de brincar, de me divertir, de fazer o que eu quero, de dormir, menos assistir aula. Eu posso até fazer uma tarefa, uma lição de casa, um trabalho que o professor passou, mas assistir aula não é o meu lugar de condicionamento. Assistir aula era lá na escola. Então vejam bem, essa mudança de cenário, ela já causa um impacto, gerando ansiedade e dificuldade na transmissão e recepção de conteúdo, que é a matéria que você vê na escola. Agora vamos imaginar se o lugar que você assiste aula é o seu quarto, no computador que você está condicionado ou habituado a jogar, que está a meio metro da sua cama, que você está condicionado, habituado a dormir, do lado do seu celular, aonde não tem ninguém para vigiar, se você vai bater papo no WhatsApp, olhar no Instagram, postar no Facebook, jogar algum joguinho. Você acha que é uma coisa que favorece? É óbvio que não, querido amigo aluno, pai e professor. Porque esse ambiente onde você está estudando é um ambiente que favorece tudo, que te chama a tudo, menos a prestar atenção no professor. Tá aí a dificuldade de assistir uma aula online. Porque eu sento na cadeira do meu computador, é o mesmo cenário, o mesmo lugar onde a minha cabeça está acostumada a jogar, a dormir, a descansar, a conversar pelo WhatsApp, a relaxar, menos assistir aula. Então, precisamos refletir e repensar sobre isso. Será que existe a possibilidade de, em algumas casas, eu determinar um outro lugar para poder estar estudando, que não seja o lugar onde a minha mente está condicionada a fazer tudo menos prestar atenção no professor? Se tiver, muito que bem. Se não, eu vou precisar de um esforço maior para criar um condicionamento para que aquele lugar também, depois de um tempo, passe a ser o lugar onde eu vou prestar atenção no professor através do meio tecnológico, tá certo? Deu para entender isso? Ótimo. Ponto número 2 que a gente vai chamar. Foi perdida outro condicionamento fundamental, que é a dinâmica de interação com os nossos colegas. Desde criança, a gente está acostumado a quê? A estar junto com outras pessoas da nossa idade. Então, tem dia que eu não tenho vontade de brincar no parquinho. Mas se tem outras crianças brincando, eu sinto vontade também. Tem dia que eu não estou com vontade de jogar o meu jogo no PC. Mas se tem outros amigos jogando, me desperta a vontade e o desejo. Tem dia que eu não tenho vontade de prestar atenção no professor lá na aula,
Mas como eu estou sentado lá na sala da aula e tem um monte de aluno na minha volta, meus amigos, prestando atenção, eu presto também. Mas quando eu estou sozinho em casa, eu perco essa interação e essa motivação de grupo, que me ajuda a focar numa coisa onde a minha motivação está baixa. Lembre-se disso. Mais um elemento dificultador que você tem que vencer para superar essa dificuldade, essa resistência a prestar atenção na videoaula. Fechado esse ponto? Terceiro ponto para a gente bater papo. Perda da troca, do convívio presencial com os professores, que gera a falta de interação necessária para o aprendizado. Dentro da teoria do ensino, existe o professor, que é o transmissor do conhecimento, e o aluno, que é o receptor daquele conhecimento. Quando a gente está no mesmo ambiente, a gente está trocando. O professor está lá na frente, ele está prestando atenção se os alunos estão dando atenção para ele. Ou se estão borboleteando, se estão voando, se tem alguém pegando no celular, se tem alguém dormindo em cima da carteira, se tem alguém batendo papo. Na videoaula é possível isso? É óbvio que não. O professor está dando aula lá na frente da webcam dele e você está em casa fazendo o que você quer. Postando foto no Insta, dormindo, olhando para as paredes, pensando na morte da bezerra. A perda da interação, quando está todo mundo junto, gera uma dificuldade, tanto para o professor que não tem esse retorno para ver se todo mundo está prestando atenção e se o que ele está falando está entrando na cabeça dos alunos, quanto do aluno que não está recebendo do professor esse esforço para ver se ele se perdeu na atenção, para ser chamado a atenção e não se perder. Isso é mais uma limitação que a gente precisa entender que o ensino à distância tem. E que aí a gente precisa ter um esforço maior para não se perder nessa história. Entendido? Quarta questão a ser abordada aqui nesse nosso vídeo. Cobrança excessiva de um conteúdo. O sistema educacional cobra do professor ensinar uma quantidade de matéria. Esse professor, se sentindo cobrado pelo sistema, tem que cobrar os alunos dessa quantidade de informação. E aí soca a matéria. Pergunto para vocês, diante dessas dificuldades apresentadas aqui acima, nos outros tópicos que eu trabalhei, socar a matéria nos alunos, ou a direção, o sistema, cobrar um excesso de matéria dos professores, é a ideia mais inteligente nesse momento? Eu não preciso responder. São vocês que vão responder. O que eu posso responder, baseado na conversa com alunos, pais e professores, que hoje é um momento para a gente pegar leve, para a gente reavaliar valores, para a gente pensar naquilo que é fundamental e focar naquilo que é indispensável. Afinal, estamos vivendo um momento de crise. E no momento de crise, a questão toda é readaptação. É você tentar fazer o melhor diante das dificuldades. Então, basear a quantidade de matéria que eu dou, comparando com o que eu dava quando eu tinha as aulas presenciais, é uma coisa que precisa ser revista. E o tanto de cobrança que se faz com relação a trabalhos, a provas, é uma coisa que precisa ser balanceada, porque senão trabalha contra o aluno, o professor e o sistema, causando um esgotamento em todos que não vai levar a nada. Pensem nisso. Existe um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é a alta demanda de desgaste mental
pela concentração no meio tecnológico. E aí eu vou falar, me permito falar, sobre a minha experiência como profissional da psicologia clínica. Eu atendo pacientes no meu consultório. Depois da pandemia, o que eu tive que fazer? Disponibilizar atendimentos online. Então, em vez de passar 1 hora com o meu paciente no consultório, eu precisava passar 1 hora com o meu paciente diante da webcam, atendendo ele através de um meio tecnológico. Eu posso dizer para todos vocês que estão me ouvindo, alunos, pais e professores, o meu desgaste mental no final do dia era quase o dobro do que se eu tivesse atendendo presencialmente. Por quê? É muito mais cansativo lidar com o meio tecnológico do que lidar com o ambiente natural. Isso precisa ser levado em conta. Isso gera desgaste para o professor, para o aluno e indiretamente também para os pais. Indiretamente porque são alvo desse desgaste e dos sintomas que esse desgaste tem. E também porque muitos pais, como eu, foram obrigados a fazer o trabalho que a gente chama de home office. Outra questão que eu chamo a atenção de vocês diz respeito à ausência da rotina. Enquanto estávamos em aula presencial, existia 1 hora para acordar, 1 hora para escovar o dente, ir no banheiro, tomar banho, trocar de roupa, tomar café, pegar o material, se deslocar até a escola, chegar lá, passar pela aula, voltar, almoçar, descansar, fazer tarefa. E aí eu tinha outras atividades de lazer. Isso é altamente estruturante para a mente, o emocional e o corpo físico. A partir do momento que a pandemia vem, vira a rotina de todo mundo de ponta cabeça, não só dos alunos, mas dos professores, dos dirigentes e dos pais. Percebam, estamos todos nós afetados pela modificação de uma rotina que já tínhamos como hábito e condicionamento há anos e anos. E isso é muito prejudicial. Mudou a nossa rotina, a gente se sente desgastado e ansioso. E essa energia psicoemocional, ela acaba fazendo com que fiquemos ansiosos, agressivos, tenhamos uma série de sintomas que são até fisiológicos. Não é incomum pessoas adoecerem do corpo porque o psíquico emocional está sobrecarregado com ansiedade. Então, sugestão para pais, alunos, professores e dirigentes. Se você até agora não descobriu uma rotina, já demorou para reestabelecer uma rotina. Independente de eu ser cobrado das minhas tarefas domésticas e de assistir às aulas e cumprir as obrigações educacionais da minha escola, eu preciso ter hora para fazer isso, porque quanto mais variada, quanto menos disciplina e regularidade eu tenho, mais eu me sinto descontrolado e ansioso. A rotina é saudável para o psíquico, emocional e físico do ser humano. A falta de rotina é altamente adoecedora. Beleza? Vamos trabalhar as rotinas de todo mundo. Existe uma outra questão que eu gostaria de abordar com grande seriedade. Na década de 70, foi feita uma pesquisa bancada pelos Estados Unidos com alunos para poder determinar qual era o tempo máximo que uma criança, jovem e adolescente conseguia ficar sentada prestando atenção em alguma coisa. E o resultado dessa pesquisa foi 50 minutos. Isso na década de 70. Resultado disso, o sistema educacional firmou o horário de aulas como de 50 em 50 minutos. Essa pesquisa foi repetida na década de 2010
há 10 anos atrás, o resultado foi que a capacidade de concentração de uma criança, jovem e adolescente de 50 minutos caiu para 28 minutos. Isso explica o trabalho desgraçado que um professor tem de manter a atenção dos alunos dentro de uma aula de 50 minutos, fazendo com que o professor tenha que intercalar a matéria que ele dá com atividades, com descanso, com pausa, com mais matéria, para que ele consiga cumprir os 50 minutos e não tenha essa dispersão causada pela modernidade, pela aceleração da tecnologia, pela aceleração do tempo que está cada vez mais rápido. Agora, pessoal, se isso já era um problema na sala de aula antes da pandemia, pergunto para vocês. Hoje, você que é professor, que se propõe a dar uma aula via internet para o seu aluno e quer que uma aula dure 2 horas, 3 horas, até 4 horas, é possível um aluno em casa, diante de todas essas questões que eu falei, ambiente não é propício, falta de rotina, falta de interação com o professor, falta de apoio e motivação dos colegas, dificuldade de concentração por muito tempo, ausência de rotina, tudo isso é capaz de segurar a atenção do aluno por horas? Não, não é, pessoal. Então daí é necessário refletir sobre a metodologia que é aplicada dentro de uma videoaula. Se eu puder chamar a atenção a um bom exemplo de vocês, a PUC Rio Grande do Sul é a instituição mais conhecida como formadora de EAD. Ela conta com assessoria pedagógica das melhores instituições americanas. E ela determinou que as aulas em EAD, tanto de graduação quanto de pós-graduação, quanto mestrado e doutorado, que eram apresentadas por professores altamente qualificados, não podiam passar de 30 minutos. Então, como é que é, só para vocês terem uma ideia? Um determinado professor precisava passar uma matéria de 4 horas. Essas 4 horas que corresponderiam à aula daquela matéria, daquele professor, mestrado ou doutorado, elas eram divididas em pacotes de 30 minutos, onde ele dava um pacote, encerrava o pacote, depois abria um novo pacote de aula, um novo. Então, se era uma aula, por exemplo, de 3 horas, essa aula era dividida em 4 ou 5 pacotes, facilitando a apreensão do aluno, que no caso era um adulto, nem jovem adolescente, o qual tem mais dificuldade e menos motivação, percebam? Sugestão de reflexão. Não estou aqui para trazer verdade, estou aqui para apresentar exemplos. E aí, diante de uma quebra, o que é favorável em termos de saúde mental e emocional? Assistir aquela meia hora de aula, levanto, vou fazer xixi, dou uma volta lá fora, pego o celular, respondo uma mensagem, descansei durante 5 ou 10 minutos, sento de novo e assisto a segunda parte da aula do meu professor lá da ETEC João Belarmino. Mais meia hora de concentração, de esforço, ótimo. Tô com potência ainda? Vou no banheiro, bebo uma água, como alguma coisa, descanso um pouco, pego o celular, deito um pouquinho, vou assistir mais um pedaço de aula. Percebam, é uma sugestão de uma metodologia que envolve essa questão neuropsicológica de uma atenção reduzida devido ao tempo de hoje, que é no máximo 28 minutos, meia hora, para a necessidade de apresentar um conteúdo que muitas vezes é de horas. Então, tá na hora da gente refletir sobre essa metodologia. Mas daí você, professor, pode estar ouvindo e falar assim: Maurício, você está me falando de uma coisa que eu até concordo, mas eu não fui preparado para isso. Retorno à minha fala inicial.
Eu não estou julgando nem cobrando. Pelo amor de Deus, se existe uma pessoa aqui que sabe o heroísmo e a dedicação que o professor coloca no seu trabalho, porque do meu ponto de vista, o sujeito que se propõe a ser professor, ele não é só um profissional. Ele tem um aspecto vocacional. Ele é alguém que de alma tem como finalidade dividir conhecimento e ser um formador de novos seres humanos que vão dar conta aí da posteridade do nosso planeta. Então, eu tenho um respeito que vocês não podem imaginar, não só por ter sido professor e ser palestrante, a cada um de vocês. E acho também que todos, para serem professores através da internet, da videoaula, deveriam ter sido preparados. Mas infelizmente o nosso país não tem condições para isso. E todos nós, inclusive eu na minha profissão, não tive preparação para modificar minha modalidade de atividade e tive que me virar nos 30 como vocês. Então não estamos aqui para julgar, para cobrar. Estamos aqui para refletir e humildemente contribuir com informações para tentar fazer algo que seja um pouquinho mais eficiente, não só para o aluno, mas para o professor, beneficiando pais e o sistema também. Percebam? Isso tudo a ser discutido e humildemente, não conseguindo, diante de dificuldade, pedindo ajuda para quem tem uma condição, uma familiaridade maior como o tema, como já foi feito. Atendo e tenho vários pacientes professores que se viram diante de uma situação altamente difícil, porque não tinham a menor familiaridade com a informática. E humildemente pediram ajuda e devagarzinho foram domando esse touro bravo, que é a internet, a videoaula, e hoje estão conseguindo cumprir a sua obrigação com muita honra, dedicação e dignidade. Então, as minhas colocações são colocações positivas e otimistas, no sentido de agregar, nunca de criticar. Perfeito? O que tudo isso causa nos alunos? Causa sensação de esgotamento, desmotivação, sensação de fracasso e desejo de desistência das aulas. Conversar sobre esses temas, cada um desses tópicos, colocar isso em discussão, que os professores peçam para que os alunos que estão assistindo esse vídeo, diante dessas colocações, coloquem as suas opiniões, sugestões para a tentativa de melhoria do sistema, seria algo muito positivo, porque daí existe uma ação colaborativa, porque como disse no início, todos nós estamos puxando a corda para o mesmo lado. O que a gente quer? Sobreviver à pandemia e dentro dessa pandemia não deixar a peteca da educação cair. Fazer o melhor apesar das dificuldades, tá certo? Estou completando exatamente 28 minutos da minha fala. Então, de acordo comigo mesmo, esses 28 minutos já são suficientes para a sua capacidade de apreensão e de absorção de conteúdo. Encerro nesse momento agradecendo a atenção de vocês e vou conversar com o professor Tiago, porque existe ainda uma segunda parte que pode ser alvo de um segundo vídeo, um pouquinho mais curtinho, em torno de 15 a 20 minutos, tratando ações mais específicas, mais voltadas ao ambiente doméstico, na relação entre alunos e pais, não como essa primeira parte que eu apresentei, que foi mais voltada na relação educacional. Obrigado pela atenção, desejo que aproveitem, se gostarem desse conteúdo, deixem o seu like,
deixem comentários, assinem o canal, porque tem outras palestras de conteúdo de psicologia, filosofia e teologia. Cada palestra tem o seu tema e uma descrição de qual é o conteúdo, para que antes que você assista, saiba sobre o que eu vou abordar dentro dessa fala. Obrigado a todos mais uma vez, obrigado ao professor Tiago. Até mais.